Você sabe o que é cateterismo, angioplastia? Já tem alguém na família que já passou por isso? Fica comigo que eu vou te mostrar algo bem bacana sobre isso. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem comprar. Abra sua conta no Sicredi. Hoje, o Saúde e Bem-Estar traz uma sumidade nessa área, o cardiologista Dr. Mercury, especialista na hemodinâmica, que trabalha bastante com essa questão do cateterismo e da angioplastia. Mercury, boa tarde, é um prazer ter você aqui hoje. Boa tarde, Plácido, obrigado pelo convite, obrigado ao jornal GD1 por estarmos aqui e falar de um tema que é bastante relevante. E foi difícil conseguir essa entrevista, por isso você salva, curte, compartilha, porque eu não desejo que você passe na mão dele, mas é muito bom deixar guardado, porque de repente você pode estar com algum desses sintomas e isso pode chamar a atenção. Mercury, eu vou começar com uma parte que é assim, o que é? As pessoas escutam cateterismo, o que é angioplastia, mas as pessoas não entendem muito o que é isso. Cateterismo é uma cirurgia? Plácido, é o seguinte, o cateterismo ele é um exame que a gente chama minimamente invasivo. Ele é um procedimento diagnóstico, que ele é realizado dentro de uma sala específica, de uma unidade dentro do hospital. Então ele é um exame que é realizado dentro de hospitais, e o hospital tem essa unidade especializada que chama hemodinâmica, é um setor de hemodinâmica. Então é ali que é realizado. Existe um aparelho específico, que através da radiação ionizante, nós vamos poder utilizarmos e dispormos de contraste, e através dessa via que nós vamos abordar o paciente, nós vamos poder realizar este exame. Então ele não é uma cirurgia. Então é um exame. Ele é um exame realizado através de uma punção ou de uma dissecção de uma artéria ou de uma veia. Então, ele não tem um procedimento cirúrgico. Por exemplo, ali o médico solicitante, ele solicita para poder ver o que ele quer ver no coração. Por que serve o cateterismo no coração? Eu falo assim, o cateterismo ele tem duas finalidades básicas. Primeiro é avaliar as artérias que irrigam o coração, que está relacionado às obstruções coronarianas que a gente vê na doença mais comum que leva ao infarto. E avalia também as cavidades. Hoje o cateterismo cardíaco ele é utilizado para avaliar a função cardíaca, o músculo cardíaco, as válvulas cardíacas e defeitos que podem estar ali existindo, e através da injeção desse contraste, a filmagem, a gente vai poder fazer um diagnóstico. Eu falo que o cateterismo, dentro da cardiologia, então tem duas finalidades, diagnosticar e também, nós vamos falar daqui a pouco, o tratamento. Entendi. E alguns casos a gente vê que a pessoa faz o cateterismo e depois tem um outro que acho que é a angioplastia. A angioplastia já é um exame também ou é um procedimento? A angioplastia já é um procedimento também, minimamente invasivo, mas requer uma internação. Geralmente daí o paciente tem que ficar numa unidade especializada, um CTI ou uma unidade coronariana específica, assistido pelo especialista. Só que a angioplastia, daí a finalidade, o propósito é o tratamento. Nós vamos já tratar a obstrução coronariana. Então diagnosticou, nós vimos a obstrução, então nós vamos programar esse procedimento que visa desobstruir as artérias coronarianas. E aí utilizando de balões de stents coronários e de outros devices que existe hoje. Então já é um procedimento. Então, hoje a gente tem casos, por exemplo, que já vão por exemplo, tem como fazer uma angioplastia antes de um cateterismo ou sempre uma angioplastia vai vir depois de um cateterismo? Não, sempre o cateterismo ele vem antes, ele faz o diagnóstico. Em seguida, a gente parte para o procedimento intervencionista, que é a angioplastia coronariana. E a melhor maneira de ver uma artéria obstruída é o cateterismo? Ainda
nós que somos da área, né, da cardiologia, ainda vamos dizer que é o exame padrão ouro, Plácido, né? Hoje, lógico que nós temos a angiotomografia, que é menos invasiva, né, para avaliação da árvore coronariana, mas ela tem uma sensibilidade, uma especificidade muito boa, mas é mais para você afastar, né? Então, assim, o cateterismo ele tem uma especificidade e uma sensibilidade maior, né? Mas é um exame invasivo. Mas o que a gente vê é que, em relação ao passado, quando nós aprendemos a fazer o cateterismo, e é hoje, então, assim, as técnicas mudaram muito, né? Antigamente, eu sou da época, e alguns outros colegas aqui, que nós fazíamos o cateterismo através da dissecção de matéria, né, e de uma veia no meio do braço. Então, nós viemos dessa época. E as punções eram feitas só via femoral, né, pela técnica de Seldinger. Então, assim, hoje, com as tecnologias, os catéteres melhoraram e as vias hoje você faz pela radial, pela artéria radial por punção, né, você pode fazer pela ulnar. Então, assim, mudou muito, né? Hoje é um exame mais fácil, né? Um exame que os riscos são menores. Então ele está mais avançado também de termos de tecnologia? Sim, o cateterismo hoje está bem avançado. Mas e Mercury, uma coisa que me chamou muita atenção, e você trouxe aqui para a gente ver, porque assim, a gente imagina que problema cardíaco quem só tem quem já tem idade, mais de 50, 60 anos, né? E a gente tem um caso para mostrar aqui que eu confesso que eu fiquei assustado. Um cara de 29, 30 anos teve já uma artéria obstruída. Então, Exatamente. cada vez mais a gente vê acontecendo isso, as pessoas infartando muito cedo, né? Antigamente a gente ia falar de infarto para mais de 50, de repente a gente vê pacientes com 40 anos, 38 anos, 35 anos infartando, seja homem ou seja mulher. Então, até gostaria de até um pouco falar sobre prevenção também, mas eu queria que você falasse um pouco desse caso aí, desse jovem de 29 anos que não era obeso. Esse jovem é recente, né? O paciente não era tabagista, magro, apenas um etilismo social, segundo ele, e usava um pouco de energético, né? Por aí, né? E energético é uma bomba, né? Energético sempre tem que tomar cuidado, além das arritmias, então assim. Mas o que chamou atenção, que é um caso de uma aterosclerose muito precoce, né? Nós vamos mostrar, o paciente tinha uma placa numa das artérias que não é comum, e outra coisa, uma placa que a gente que tem experiência olha no cateterismo e vê que é uma placa mole, que a gente chama, né? Uma placa lipídica, né? Então você vê que existem exames para ser feito também para avaliar isso, para você ver essas placas lipídicas ou não, através do ultrassom, né, intracoronário ou da tomografia de coerência óptica. Mas nesse caso, a gente, só de olhar, a gente vê que a placa, né, é uma placa lipídica. Então, assim, esse paciente provavelmente ele deve ter alguma coisa genética, uma hipercolesterolemia familiar, não estudada, não diagnosticada, né? Mais os fatores ambientais que colaboram, mas ele tinha uma placa de ateroma já instalada, né? Então não foi um infarto, porque a gente pode ter um infarto com um paciente que ele faz uma arritmia ou ele tem um vasoespasmo comum no usuário de drogas, né? E o vasoespasmo, o sangue, né, para ali, aquilo coagula o nosso sistema de coagulação, coagula, forma um coágulo e ele infarta. E depois, né, você abre essa artéria e restaura. Mas nesse caso não, nesse caso tinha uma placa. Então, assim, cada vez mais nós estamos se deparando, né, com isso, né, no dia a dia de quem faz, né, os procedimentos. Né. Vamos mostrar ali as imagens para a pessoa que deve estar curiosa aí na hora. Explica aí, Mercury. Ali a gente está vendo um catéterzinho injetando contraste, né? E se você vê, nós temos uma artéria que nós chamamos de descendente anterior, aquela lá em cima, essa aqui embaixo, mas você vê uma placa distal aqui na circunflexa, lá próximo de um ramo, né, ventricular posterior. Você vê que é uma placa. Esse paciente fez um infarto sem supra, que a gente chama, né? Ele chegou com dor
ele teve sudorese, ele teve náusea, ele teve fraqueza, né? Ele relata muito bem isso. E as enzimas cardíacas estavam alteradas, o eletro com alteração na parede inferior, né? Uma alteração isquêmica, né? Ali a coronária direita, né? Mostrando que é curtinha. E pode passar o outro vídeo. E em seguida, nós já procedemos com a angioplastia. Se você observar lá embaixo, você vai ver aquela nuvem lá, tem um stent coronariano, um stent farmacológico implantado. Mas é um paciente novo. Daqui para frente ele tem que tomar muitas precauções e muitos cuidados e acompanhamento, né? Que ele tem que fazer. Então, um paciente desse ali, fatalmente, ele vai... Se ele não se cuidar, aí entrando no lado da prevenção, ele vai ter esses problemas de uma forma recorrente, entendeu? Ele vai acabar tendo, né? Porque, por exemplo, com 29 anos já tem uma, quer dizer, se ele não cuidar, com 50, 60 ele já está com quantas, né? É um paciente que tem que ser agora, daqui para frente, muito monitorado. Ali no vídeo a gente vê um outro filme de cateterismo. A gente vê uma oclusão, né, até uma oclusão crônica da descendente anterior, né, como a gente usa o termo técnico, né, e a circunflexa esquerda e a marginal pérvia, né, pode passar. Então, assim, você vê que é uma mulher, esse caso aí, e o que nós vimos? Pode passar. Nós vimos que está ocluída, e a direita também, ó, uma coronária está fechada também, bem no comecinho dela. Então, ela tem dois vasos, ela tem uma descendente anterior ocluída e tem uma coronária direita ocluída. Então, esse paciente aí já é um exemplo que eu falo para você. Nós orientamos, encaminhamos, provavelmente ele foi para uma cirurgia de revascularização. Ele já não utilizou da angioplastia, ele foi para uma ponte de safena, essa senhora, e uma mamária. Entendi. Tem desse aí, né? Esse é mostrando para que serve esse cateter que eu estava te falando também. Nós injetamos dentro do ventrículo esquerdo para avaliar a contratilidade do músculo lá. Então músculo, ali você jogou dentro do ventrículo. Eu jogo dentro do ventrículo. Não está dentro da artéria, não, então ali você já tirei, já coloquei dentro do ventrículo. E a gente já faz essa injeção de contraste e analisa a contração, vê a ponta do coração, a parede anterior, né? Vê um pouquinho de hipocinesia, né? Médio basal, inferior. Aqui já é um filme já demonstrando um stent, né, como é colocado, você está vendo ali, depois nós vamos falar. Na descendente anterior também tem um fio guia, né? Esse é um paciente também que foi atendido na vigência de um infarto. Você vê que essa artéria é grande, calibrosa, ó, e o músculo dele ainda está um pouco estonteado, que a gente fala, né? O infarto já com 10 horas de evolução na parede anterior. Segura. E Mercury, e são imagens fortes, né? Pra gente parar para pensar como que tá. Mas deixa eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou dar uma parada agora, porque a gente está estourando o tempo aqui, mas agora você vai para o link da bio, aí você vai para o YouTube, que lá a gente vai continuar, ou você que está direto aqui no site do jornal. Curte, compartilha, porque tem mais coisas aqui, a entrevista não acabou. Tem mais coisas que a gente vai falar aqui e tem coisas interessantes, como formas de prevenção para você evitar cair na mão dele. O que você pode fazer, ou mesmo aquele rapaz de 29 anos, para ele não cair numa mesa de novo. Então, você quer viver a vida como você está vivendo, ou você quer mudar e ter uma vida nova? Fica comigo que eu vou te mostrar. Cada dia no Sicredi é assim. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar de jeito maneira. Não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi, todo o Brasil inteiro. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta no Sicredi. Mercury, vendo todas essas imagens aí, é forte. Parando para pensar, pessoas novas assim, a outra já não deu para fazer um stent, já teve que fazer uma mamária, quer dizer, é uma coisa que quem está assistindo aí, de repente, está normal, tal, mas não isso é uma coisa complicada, né? É um procedimento complicado e que demanda riscos, né? Então, aqui, até mostrar aqui, ali é o lugar onde é feito, né?
Ali é uma sala da unidade de hemodinâmica dentro que os hospitais têm, né? Para ser realizado o exame de cateterismo, as angioplastia e as outras intervenções que através do cateterismo, né? Que nós utilizamos o cateterismo para acessar e hoje a gente trata a válvula aórtica, válvula mitral, né? Percutâneo. Ablação também por aí? A ablação é feita pelo arritmologista, mas é feito nessa sala também. Né? E aqui a gente faz fechamentos, a gente faz fechamento de shunts intracardíacos, né? Forame oval patente, uma comunicação intraarterial, uma comunicação interventricular, uma CIV, né? Um PCA, uma abertência do canal arterial, que são algumas alterações, né, congênitas. Né? Não, e é bom porque não é invasivo, né? O procedimento ele é minimamente invasivo, tudo percutâneo. Então hoje com essa técnica do cateterismo, que ela evoluiu, você consegue abordar e fazer o tratamento das cardiopatias, né, que a gente fala estruturais do coração. Mas, Mercury, para quem está assistindo, que não quer ver a tua cara, não quer passar por isso um dia, porque isso é uma coisa fácil da gente falar aqui, para você é rotina, mas para a pessoa que está deitada lá passando por um procedimento desse, é de ficar com medo, né? Fala assim, puxa, posso não sair dessa. Né, a gente já vê exemplos de pessoas que infelizmente não sobreviveram. Mas o que leva a uma situação dessa? É só o colesterol? É alimentação? Falando um pouco é sono? É estresse? É uma coisa aí que evidenciado a gente fala do cigarro, mas o energético que essa moçada está usando hoje? Plástico, o que eu vejo é o seguinte, existem os fatores, né, de risco, né? E eu sempre falo que tem um fator de risco que são modificáveis e os não modificáveis. Os não modificáveis são fatores assim relacionados à doença coronariana, né, obstrutiva, são fatores que a gente leva primeiramente a idade, então assim, a idade do paciente, quanto mais a idade, quanto maior a chance de você ter uma doença coronariana é maior. O sexo, né? A gente vê que os homens sempre foram mais acometidos, né? É mais frequente a doença obstrutiva, né, coronariana, né, passar por procedimentos. E a mulher vem se aumentando nos últimos anos por conta até da menopausa, é isso que a gente vê. Então são fatores de risco não modificáveis. E a genética, então a hereditariedade é muito importante. São aqueles pacientes que eles têm um fator de risco que tem o pai, os avós, então assim, já vem de família, teve infarto, foi submetido a cateterismo, a cirurgia de revascularização, angioplastia. Então esse tipo de paciente, ele tem na sua genética já um componente que aumenta o risco em torno de 8 a 10 vezes mais. Né? E os fatores de risco que está relacionado, que hoje a gente pode modificar eles, aí entraríamos no tabagismo, no sedentarismo, né? São bem conhecidos nossos, a dislipidemia, né? O excesso de álcool, né? O diabetes como uma doença que vem crescendo. Aí você pode ter uma infinidade de coisas, uma dieta, né, errada, né, alimentar, né? Então, assim, tudo isso hoje, juntando tudo, pode contribuir e desenvolver uma placa de ateroma, né? Uma inflamação ali e desenvolver uma obstrução dentro das coronárias, né? Então, a prevenção seria atuar nessas medidas, aí, nesses fatores de risco que são modificáveis, né? Os outros ainda temos que acompanhar, estudar mais, mas que é frequente, né? Desses riscos que eles têm. Em cima do que você está falando, eu vou não fazendo a propaganda, mas eu vou mais adiante um pouco com relação a isso. Essa cardiologia que você faz diferente, com suplementos, que às vezes você faz, isso aí pode minimizar esses riscos, né? Por exemplo, algumas substâncias, alguns suplementos que você dá para o seu paciente, você pode, não é que falar que ele não vai ter mais isso, mas você pode retardar ou diminuir esses riscos, não é? Plástico, hoje sim, né, a gente vê muita coisa, né, dentro dessa área, trazendo para a cardiologia. Tem algumas coisas que funcionam bem, tem outras que não têm evidência, mas tudo é válido. O que a gente vê hoje é as pessoas buscando mais longevidade, né? As pessoas buscando algumas áreas
para que elas ficam melhores. Então, para nós, o que eu penso? Eu penso que a obesidade também, que é um dos fatores de risco, né, o sedentarismo, a obesidade, cresceu muito e vem crescendo. Então, hoje, com a infinidade das pessoas buscando esses tratamentos, né, para diminuir a obesidade, o sobrepeso, essas canetinhas que são milagrosas, então, muitas das vezes vai fazer com que esse paciente ele saia, né, dessas condições clínicas e melhore, né, ele melhora o perfil lipídico, ele melhora a síndrome metabólica dele, a glicemia, colesterol, então tudo isso ajuda. Então tem suplementação muito boa hoje. É lógico que hoje nós estamos trabalhando com pacientes jovens, mas os pacientes que já chegam para a gente com placa de ateroma com obstruções severas, então assim, nós temos que fazer uma prevenção dali para frente. Aí é claro que são outras coisas que têm que ser corrigidas, mas a prevenção sempre vai ser, eu falo assim, primordial no tratamento das doenças cardiovasculares. Mas você tocou num assunto aqui que eu não estava nem pensando, mas me puxou aqui. Hoje a gente está vivendo uma febre das canetas. Eu acho legal, porque você está diminuindo a questão lipídica da pessoa. Isso é um passo que a pessoa está dando na vida. Só que o que eu vejo assim, virou uma febre para os pacientes, mas também para alguns profissionais. Então, não criticando A ou B, mas tem profissional usando essa questão das canetas, assim, a rodo. Né? Eu não falo agora, mas até 6 meses atrás a gente estava tendo problema de contrabando, né? de manipulados e tudo mais. Mas é o que a gente discute muito, né? A questão não é só a emagrecer, é a questão de emagrecer com saúde, né? Sim. Por exemplo, tem as soroterapias da vida ainda, mas ninguém está visando, por exemplo, uma coisa que eu falo das canetas, né? Deixa a pessoa num estado de emergência. Então, por exemplo, se a pessoa está melhorando um lado da doença, mas de um certo ponto, a caneta também provoca um estado de emergência no corpo, que se o profissional não suplementar da maneira adequada para a parte cardiológica, amanhã ou depois pode dar alguma coisa no coração, né? Sim, a gente vê isso e na prática clínica, essas soroterapia tem coisas que precisam ser também assim muito organizadas, procurar um cardiologista clínico para fazer uma avaliação. É lógico que o emagrecimento ele leva todas essas questões de alerta no organismo, ele vai ajudar, né, a parte da síndrome metabólica, do diabetes, né, a obesidade, o peso, então aquilo tudo vai melhorar, mas tem que ver essa outra questão, né, do organismo. E o que eu vejo que tem que ter o cardiologista. Em muitos casos, pacientes procuram a gente que faz esses emagrecimentos com arritmia, com dor no peito, com um monte de outras coisas, mas que também tem um excesso. Então tudo tem que se pesar na balança, né? O excesso de algumas medicações, de algumas suplementações, né? E aqui nós estamos, na nossa capital, nós temos muitos cardiologistas bons, então o pessoal tem que fazer uma avaliação também. Isso é um alerta, né, que eu falo. Não, isso é importante. Eu bato nessa tecla porque a gente conversa muito e a gente vê muito isso. Mas eu quero pedir a sua autorização, mas aí você vai ter que mudar um negócio lá no Instagram. Se eu posso colocar a sua rede social, porque para as pessoas te seguirem, te acompanharem, ver onde você atende, porque de repente esse vídeo vai chamar a atenção da vida da pessoa, falar, pô, peraí, será que eu não estou com isso? Porque, por exemplo, a gente está chegando no final da entrevista, mas eu vou te falar uma coisa. Esse rapaz de 29 anos, não foi da noite para o dia que ele teve isso. Com certeza ele teve alguns sinais de alerta que foram negligenciados por ser novo, né? O que a gente pode chamar atenção para quem está assistindo desse sinal de alerta, para o cara falar, opa, peraí, eu preciso procurar um cardiologista? Olha, todo sintoma, ele tem que ser valorizado, né? Desde uma simples dor no peito. Uma azia, que tem gente que confunde. Uma dor em queimação, que é comum falar que é uma azia, né? Uma dor nas costas, no braço esquerdo, então na mandíbula, falta de ar, então você tem que valorizar, batedeira, arritmia. Então pacientes jovens muitas vezes vêm com essas queixas e a gente às vezes acha que o paciente é jovem, ele pode não ser enquadrado, né, dentro daquele protocolo nosso, mas
Eu acho que hoje todo mundo aqui está vivendo isso, né, no consultório, no dia a dia, nas clínicas, e cada vez mais vendo pessoas jovens ter problema cardíaco. Então, tem que fazer exame desde cedo, tem que ver o colesterol, triglicerídeos, né, as frações, uma homocisteína, O exame do sono, né, a PCR, até o sono hoje, que é muito importante, né, as pessoas, né, fazer uma avaliação. Hoje o nível de estresse das pessoas, o cortisol está muito elevado, né? A gente vê jovens, até por conta de como as pessoas são mais... Então hoje é procurar, eu sempre falo, procura um médico, né? Faz uma avaliação, né? Faz uns exames de check-up, mesmo que seja jovem, né? Faz um eletro, uma esteira, né? Que é o teste ergométrico, né? Faz um ecocardiograma, e aí você vai seguindo. É lógico, não precisa ser ali cada 6 meses, mas um cara jovem, cada 2 anos, 3, vai fazendo um acompanhamento, né? Isso é importante. Não, eu vi que, eu falo das redes sociais, porque eu vi que você tem um programa de saúde, assim, que você está para a parte de prevenção, você colocando, então, assim, é bom quem quiser seguir, ver, porque de repente você está ali, às vezes você acha que é uma azia, às vezes você acha que é uma coisa, um incômodo nas costas, não é? De repente já é um presságio de alguma coisa. Então, de repente, ele passando com você ou com qualquer outro amigo cardiologista, ele pode evitar isso. Não é o que você falou, não é a idade. É os sinais e sintomas que a pessoa está tendo, porque esse cara, quem que vai pensar que um cara de 29 anos vai estar infartando? Né? Então chamar um alerta, mas eu vou te falar isso porque eu não tinha que estar te falando no ar, mas teu Instagram está fechado, você só quem aceita, então você vai deixar o seu Instagram aberto hoje, porque eu tenho certeza que muitas pessoas vão querer te seguir para tirar dúvida. Desculpa, mas vou pedir, né, pessoal, porque você não começa a seguir ou quer seguir aí não dá, e aí tirar dúvidas e esclarecer, desmistificar a saúde, desmistificar o cateterismo, né, para a gente salvar vidas, né? Exatamente. Porque você como homem de Deus, você sabe que a gente pode salvar vidas de várias maneiras, né? E a prevenção, e Deus é uma delas, né? Amém. Tá bom? Tá bom. Merkel, eu quero te agradecer demais de você estar aqui. Saibam vocês que foi muito difícil fazer essa entrevista. Vocês não têm noção. Não de fazer. Para fazer está sendo fácil, está sendo um prazer. Mas para trazer ele aqui, porque ele é muito ocupado, ele é muito requisitado, é difícil conseguir um horário com ele. Suei para conseguir, mas eu quero agradecer a Deus e agradecer você de coração de você estar aqui hoje. E eu tenho certeza que essa entrevista aqui vai abrir os olhos das pessoas, e eu acho que se a gente salvar uma vida com a prevenção, o fato do cara assistir o que você falou aqui hoje, eu acho que já valeu a pena. Exatamente. Eu quero agradecer você, né, Paz, por esse convite, né, e agradecer o GD1 aí, notícia, né, por estarmos aqui. E não é fácil, mas a gente, né, do dia a dia corrido, né, sempre estava sempre com alguma atividade, né, e sempre passando por alguns problemas também de saúde, então hoje acabou dando certo, né, mas agradeço a Deus, né, por estar aqui, e agradeço a vocês por esta oportunidade. E Mercury, as portas do programa estão sempre abertas para você, sempre que você quiser trazer novidade, coisas diferentes. Por exemplo, hoje a gente falou disso, mas mais para frente a gente pode falar disso e de uma forma preventiva, como que você tem essas questões de suplementação, dessa prevenção, a gente pode discutir disso, porque hoje as pessoas estão tendo um alerta, mas amanhã depois as pessoas podem ver a maneira de poder evitar isso, modificando alguns padrões de vida aí, tá? E vai estar à disposição de você sempre isso aqui, as portas vão estar sempre abertas, tá bom? Agradeço de coração. Obrigado. Tá bom? E obrigado você que ficou até aqui. Curte, compartilha, gente, e passe isso adiante, porque às vezes uma curtida, um comentário, vocês podem salvar uma vida, não deixar um rapaz de 29, 30 anos, ou seja lá a idade da pessoa, passar por um procedimento desse, tá bom? Obrigado você que ficou até aqui, até semana que vem. Tadeu1noticias.com, a notícia no seu celular.